Olá, vamos à nossa segunda aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Nájila e hoje nós vamos falar sobre verbos de ligação e predicado. Na nossa primeira aula a gente falou sobre tipos de sujeito, tá? Nossa missão é agora preencher aquele buraco que ficou de falta de disciplina do ano de 2020 por conta da pandemia. E a gente está selecionando alguns conteúdos que vão ser essenciais para o teu oitavo ano, tá? Espero que todos estejam bem e vamos lá. Predicado verbal. A gente sabe que predicado, como a gente viu na aula anterior, é aquela pergunta que a gente faz para achar o sujeito. Se a gente está falando de verbal, é relacionado a verbo, tá? Simples assim. Predicado verbal é aquele que informa a ação. É a ação que o sujeito pratica ou a ação que ele sofre. Por exemplo, os operários lutam por melhores salários. Os operários fazem o quê? Eles lutam. A ação de lutar é o verbo. A ação é o predicado dos operários. Predicado verbal. Os bombeiros socorreram as vítimas do incêndio. Os bombeiros fizeram o quê? Socorreram, a ação de socorrer. Os bombeiros é sujeito? Então a ação é o predicado. O que eles fizeram? Socorreram as vítimas do incêndio. Então, o verbo que pratica aquela ação do sujeito ou o verbo que é questionado ao sofrimento do sujeito é o predicado verbal. O predicado verbal, o núcleo do predicado verbal é o próprio verbo. Núcleo. Lembra que a gente já conversou sobre isso? O núcleo é aquela palavra principal que não pode ser descartada nem excluída de uma frase. No caso de núcleo do predicado, é o predicado principal. Qual é o predicado principal? É caracterizado pela ação, o verbo, tá? Para que o verbo seja núcleo, é necessário que ele seja um significativo. Isso é, traga em si mesmo uma noção. Esse significativo é uma noção que é ideia de ação, tá? Olha lá, os operários lutam por melhores salários. Eles fazem o quê? Lutam. Qual é a noção de ideia de ação? Lutar. Então, se eles praticam essa ação de luta, e se a gente descartar o verbo lutam, olha como fica os operários por melhores salários. Não falta alguma coisa? Então, ele é essencial, ele é um núcleo do predicado. Tá bom? Verbo de ligação é aquele que liga o sujeito da oração, da ação, no caso em si, a uma característica. Preste atenção, se ele é verbo é porque tem ação. Se é uma ligação é porque ele vai ligar o primeiro termo com o segundo termo. Quem é esse primeiro? O sujeito e o segundo? Característica, um atributo desse sujeito, tá? Olha o exemplo. Ana, sujeito, parecia... Verbo de ligação, feliz. Olha quem está no meio entre sujeito e a característica. É o verbo de ligação parecia. Então, quando você tem aí um verbo que vai ligar um sujeito a uma característica, o nome dele é verbo de ligação, tá? Feliz é a característica do sujeito, Ana. Ela está feliz. É como ela está e não como ela é. Ela está naquele momento, então é uma característica. Quando a gente tem a ligação com o verbo entre um sujeito e uma característica, já sabe, verbo de ligação. Por que você está falando, tia, nessa questão de verbo de ligação? Porque alguns tipos de predicado aparece o verbo de ligação e outros tipos de predicado aparece o verbo de ação, tá bom? Quais são esses tipos aí? Tem o verbal, que é relacionado à ação ao verbo, o nominal e o verbo nominal, que é os dois. Vamos lá aprender mais um pouco? Estrutura do predicado verbal. O predicado verbal é formado de verbo intransitivo e verbo transitivo. O que é esse predicado verbal? É o predicado que é ação. O verbo, lembra de verbal, o verbo. Predicado é aquela pergunta que tu faz para achar o sujeito. Essa pergunta é o predicado. Tudo aquilo também que não é sujeito é verbo, é predicado, tá bom? Olha lá. As árvores florescem na primavera.
Todos esses verbos desses exemplos que estão em vermelho, ele pode ser transitivo ou intransitivo. Tia, não sei o que é isso. Verbo intransitivo são aqueles que possuem complemento em si mesmo. Ou seja, eles são independentes. Eles não precisam de complemento. Só eles já se bastam. Quando a gente fala assim, a moça caiu. Nossa, ela caiu. O verbo cair não precisa de complemento. Quando a gente fala, a si mesmo, ele tem complemento sozinho, ele se basta. A moça caiu. Caiu onde? Esse onde já seria um complemento acessório, mas ele não é necessário para que tu entenda a sentença. Então, tem verbos que existem que, para você entender, ele precisa de complemento. Mas também tem verbos que você não precisa de complemento para entender ele, porque ele sozinho ele já se basta. Os verbos que não precisam de complemento são chamados de intransitivos. E os verbos que precisam desse complemento são chamados de transitivo, tá? Olha o primeiro exemplo. As árvores florescem na primavera. Como eu já disse, o que as árvores fazem? Elas florescem. Uma ação. Se a gente tirar na primavera, se eu perguntar para você, se eu falar para vocês, as árvores florescem, não tem sentido completo? Sentido completo esse verbo. Então, ele é um verbo intransitivo, que ele sozinho se basta, a gente entende, assim como o verbo caiu. E o na primavera é só um acessório, tá? Só o acessório ali na informação, que se a gente retirar ele não vai fazer falta, tá? Os pássaros fazem seus ninhos. Aí se eu falar os pássaros fazem, tia tá precisando de complemento esses. Fazem o quê? Seus ninhos, tá? Então esse verbo ele é transitivo, que ele precisa de complemento. Os alunos postaram. Postaram o quê? Postaram uma homenagem aos professores. Então você já sabe que o verbo postar, ele é transitivo porque ele precisa de complemento. Porque se eu disser para vocês, os alunos postaram, vai ficar aquela lacuna, aquele questionamento, aquela pergunta, tá faltando alguma coisa. Postaram o quê? Então já sabe que ele é transitivo. Predicado nominal é aquele que informa o estado do sujeito. Nesse predicado, o verbo é de ligação. Então, a gente já viu que é verbo de ligação, que ele vai estar no meio entre o sujeito e a característica. Então, já sabe que o verbo de ligação vai aparecer no predicado nominal. Predicado verbal, lembra de verbo. Então, vai ter um verbo ali que vai ter uma ação entre sujeito e a questão. Predicado nominal, já sabe, vai ter uma característica, vai ter um verbo de ligação e o sujeito, tá? Exemplo. Bruno está feliz. Qual é a ação aí? Nenhuma. Ele está como? É o estado dele. Se ele está feliz, então é predicado nominal. Quem está feliz? Bruno, sujeito. Tá? Olha a Leila. Leila é linda. Qual é a ação de Leila? Nenhuma. Ela é linda, é o estado. Ela está linda, ela é linda. Então, predicado nominal não aparece a ação, aparece uma característica, tá? Olha o verbo de ligação está de Bruno e olha o verbo de ligação é de Leila, tá? O verbo de ligação ele está no meio entre sujeito e a característica. Sujeito Bruno, verbo de ligação está, feliz é a característica, tá? Então é predicado nominal aí. Núcleo do predicado nominal, já sabe, é aquela palavra que é o núcleo, que é uma característica que não pode ser retirada do texto, não pode ser retirada da frase. É isso mesmo. Núcleo é essencial, não pode ser retirado, ele vai fazer falta. O núcleo do predicado nominal não é verbo, é a palavra que indica característica. Então, aquela palavra que é indicada como característica, que é adjetivo do sujeito, é o núcleo do predicado. Olha o exemplo. Aquelas esculturas eram valiosas. Aquelas, sujeito, esculturas. Esculturas é o quê? Predicado. O que elas eram? Valiosas. Valiosas é a característica de quem? Das esculturas. Então, ele não pode ser retirado, ele é o núcleo do nome, tá? Do predicado. Então, ele tem que estar aí porque ele é uma característica. A população permanecia apreensiva. Quem permanecia apreensiva? A população. Ela estava como? Apreensiva.
Apreensiva é uma característica da questão, do predicado, então não pode sair do texto, não pode sair da frase. Estes homens, esqueci aí de colocar homens no plural, tá? Perdão, parecem uma criança. Quem parece uma criança? Os homens. Criança, então, é um núcleo do predicado, tá? Por quê? Porque é uma característica, tá? Então, vamos prestar atenção mais um pouquinho. Quem não conseguiu entender, volta. Aqui a gente tem esse privilégio de voltar para entender. E agora a gente continua. Predicado do sujeito. Predicativo do sujeito é o termo que atribui característica a quem? Ao sujeito, muito bem, por meio de um verbo. Então, se a gente tem uma característica ao sujeito, essa característica é chamada de predicado do sujeito. E quem vai ser? O verbo, o próprio verbo, tá? Todo predicado construído com o verbo de ligação necessita do sujeito. Olha lá o exemplo. As crianças continuam felizes. Quem continua feliz? As crianças, o sujeito. Mas elas estão o quê? Felizes. Quem está feliz? O sujeito. Então, feliz é o predicado do sujeito. Olha como é fácil. Tu procuras aí a característica, né? Ou aquela questão de adjetivo para o sujeito e ele vai ser o predicado. As crianças saíram contentes. Quem saiu contente? As crianças, o sujeito. Elas estavam como? Contentes. Predicado do sujeito. Contente. É só a característica daquele que pratica ou sofre ação, tá? Qual é o verbo de ligação? Estão em vermelho aí, continuaram e saíram, tá? O predicativo do sujeito também pode aparecer com outros verbos. Olha lá, os alunos terminaram o trabalho aliviados, perdão. Quem estava aliviado? Os alunos, que são sujeitos. Eles estavam como? Aliviados. Estavam aliviados, predicado do sujeito, características do sujeito. Terminaram o trabalho. Olha como aí o predicativo do sujeito, ele apareceu no terminaram também. Predicativo, terminaram o trabalho aliviados, tá? Mas só quem é aí a característica são os aliviados. O predicativo do sujeito ser representado por adjetivo. O seu gesto foi delicado. Aí a gente tem um gesto do sujeito que foi delicado. É uma característica do sujeito? Não, mas o sujeito praticou esse gesto que foi delicado. Então, é atribuído como predicativo do sujeito, tá bom? E aqui, estrutura do predicado nominal. Olha lá, o predicado nominal é formado de dois termos básicos: verbo de ligação e predicativo do sujeito, sendo que a palavra central do predicativo do núcleo do predicado. Então, a gente tem aí um verbo de ligação e o predicado do sujeito, como a estrutura do predicado nominal. Apareceu o verbo de ligação e apareceu o predicado do sujeito, que é a característica, já sabe que é a estrutura do predicado, tá? Predicado nominal. E claro, vai aparecer o núcleo do predicado, que é aquela palavra principal ali que não pode ser retirada. Olha lá, ele sempre ficava tenso. Quem ficava tenso? O sujeito, ele. Ficava como? Sempre ficava tenso. Ficava, verbo de ligação. Como ele ficava, que é característica? Tenso, predicado do sujeito. Então, o tenso, predicado do sujeito, também é núcleo do predicado, tá? Ele ficava como? Tenso. Então, tenso completo ficava. E tenso era o sujeito, ele. Então, tenso é predicativo do sujeito e predicado e núcleo do sujeito, tá bom? Os alunos pareciam distraídos. Quem estava distraídos? Os alunos. Eles pareciam como? Distraídos. Então, distraídos completo parecia verbo de ligação e ele é característica dos alunos, que eles eram distraídos. Então, distraídos é predicativo do sujeito e é núcleo do predicado, tá? A tristeza virou uma grande alegria. Quem virou uma grande alegria? A tristeza. Virou, verbo de ligação, e alegria, que é a característica da tristeza, que é o sujeito. Ela virou o quê? Alegria. Então, virou, é alegria completa, virou,
e é característica do sujeito, que é a alegria, tá bom? Então, alegria é predicativo do sujeito e é núcleo do predicado. O outro exemplo, os operários chegaram cansados. Quem chegou cansado? Os operários. Então, predicativo do sujeito. Eles chegaram como? Cansados. Então, cansados completa o verbo de ligação chegaram, tá? Então, ele é predicativo do sujeito e ele é núcleo do predicado, tá bom? Se você teve alguma dúvida, você volta aonde você teve, pausa, escreve, vai ali na maior paciência, que a gente tem tempo. E na próxima aula a gente vai focar mais nas duas questões com as atividades. Lembrando que a bateria de atividade já está disponível na escola com 10 questões que você pode exercitar aí com a nossa videoaula, tá bom? A gente fica por aqui, até a próxima e obrigada pela atenção.